E aí, pessoal, hoje a gente está aqui para falar do RZAG11. Faz tempo, né, que a gente não fala desse fundo. É um fundo muito interessante aí do segmento agro, que paga bons dividendos. Então hoje eu vou falar tudo sobre ele, vou dar a minha opinião. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, fizer sentido para você, não se esquece de dar aquele apoio para a gente, curtindo, se inscrevendo aqui no canal. E se você quiser, pode ficar à vontade para deixar um comentário, sua opinião, sugestão, sua crítica, qualquer coisa sobre esse vídeo, sobre esse fundo, tá? Pessoal, RZAG11, né? Como eu falei, ele é um Fiagro, tá? Ele é um Fiagro base 10, custando hoje na casa dos R$ 9,43. Deixa eu pesquisar aqui, ó, RZAG11, para a gente poder ver a cotação do fundo, tá? A cotação dele aí, nós temos informação desde outubro de 2021, que é quando ele fez o seu IPO na Bolsa de Valores. É uma cotação que oscila, né, bastante até. A gente pode ver, ó, chegou aí quase, né, R$ 10,50 praticamente. Aí caiu, a mínima dele foi aí na casa dos R$ 8,95 e agora está em 9,40 e poucos centavos. Então, de qualquer forma, é um fundo que oscila bem, mas é um fundo interessante que tem um patrimônio já aí bastante interessante, né? 650 milhões já é um patrimônio ali mediano, não é grande, tá? Mas é um patrimônio mediano. Tem um PVP aí bem próximo de 1, então indica que o fundo ele não tem aquela oscilação absurda, né? Ele tem sim a sua oscilação normal, mas não é nada absurdo, tá? Bom, vamos falar algumas informações aqui antes de ir para o relatório gerencial dele. O fundo mantém uma média de distribuição muito boa, tá? Muito boa, diga-se de passagem aí, na casa aí de 12, 13, chegou até pagar 14 centavos em alguns determinados meses, o que dá um yield aí de 1,4, 1,3 aí no mês. Então, é um rendimento muito bom. Claro, né? Por que que o fundo paga tudo isso, né? Por que que ninguém tá vendo isso? Porque o fundo tem risco, tá, pessoal? Então é sempre assim, risco, retorno, risco, retorno. O mercado não é burro, tá? Se o fundo está pagando bem, né, e o fundo, entre aspas, parece descontado, é porque tem um risco. Então, esse risco é o spread que as pessoas aceitam pagar para poder investir no fundo e tomar esse risco, tá? É assim que funciona. Mas, de qualquer forma, né, até o momento o fundo está pagando bem e está tudo certo, né? Só que o risco, ele pode a qualquer momento surpreender negativamente aí os seus cotistas, tá? Pessoal, antes de ir para o relatório, eu quero mostrar uma coisa aqui na nossa planilha de controle de investimentos, tá? Inclusive, se você quiser saber mais, vai estar aparecendo aqui em algum lugar da tela ou aqui na descrição desse vídeo. É uma planilha para você controlar seus investimentos, tem 7 aplicativos que você consegue tomar decisões, né, de investimentos, então isso é muito interessante. Uma coisa, né, se a gente pegar aqui, ó, RZAG11, uma coisa interessante que a gente consegue ver é que para você fazer uma bola de neve com o fundo, atualmente, considerando a cotação atual, considerando o último rendimento, você precisa investir aí R$ 742,60. O que significa isso? Que com R$ 742,60 você consegue comprar hoje, né, 79 cotas, e essas 79 cotas geram para você um rendimento suficiente para você comprar uma nova cota do fundo no próximo mês, tá? Considerando, claro, esse preço, esse rendimento, né? Isso aqui varia. Mas se continuar mais ou menos assim, você vai precisar mais ou menos de R$ 750 para poder fazer uma bola de neve. Ah, Douglas, mas eu queria comprar 10 cotas, né? Ao invés de uma, eu queria comprar 10. É só multiplicar por 10. Então, você precisaria investir aí aqui 10 vezes mais e comprar 10 vezes mais cotas, tá? Mas você também teria esse benefício. E outra coisa, né? Vamos calcular o preço justo dele antes da gente ir para o relatório, tá? Então, deixa eu pegar aqui novamente as informações que a gente precisa. Pessoal, vamos aqui então colocar o ticker dele, RZAG11. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, é apenas uma fórmula especulativa, tá? É apenas uma fórmula especulativa. O rendimento dele foi, nos últimos 12 meses, de R$ 1,48. Como ele mantém uma distribuição, né, regular, aí 11, 12, 13 centavos, não varia tanto, a gente vai considerar sim o rendimento dos últimos 12 meses, que foi de 1,48, tá? Se ele distribuísse assim, um mês ele distribui 8 centavos, no outro ele distribui 10, no outro ele distribui 15, então a gente teria que fazer uma média, mas como ele distribui bem uniforme, a gente pode considerar 1,48 sim.
beleza? Então vamos aqui, 1,48. Taxa de desconto, pessoal. Ele é um fundo, né? High yield, tá? Ele pagou aí 15,64 nos últimos 12 meses. Então a gente não pode dar moleza para esse fundo, né? A gente tem que considerar uma taxa de desconto bem alta. Eu diria pelo menos 14%, tá? Então vamos fazer aqui essa simulação com 14%. E mesmo assim, 14%, a gente pode ver que ele ainda tem uma margem de segurança de 12%, um preço justo de R$ 10,57. Claro, se a gente aumentar isso aqui para 15%, a gente vai ter um preço justo que ainda está acima, cerca de 5%. Ele ainda está acima do preço atual, tá? Claro que isso aqui, lembrando, não é uma recomendação, é apenas uma especulação, tá? Mas, de qualquer forma, se o fundo continuar distribuindo bem do jeito que ele está, continuar com a cotação do jeito que ele está valendo a pena segundo essa fórmula, tá? Você tem que estudar, não pode investir através de recomendações. Pessoal, fundo aqui, tá um relatório do fundo do mês de setembro, tá? É o que a gente tem, é um relatório mais atrasado, mas é assim que funciona. Como eu falei para vocês, é um fundo interessante que investe aí na cadeia produtiva agroindustrial, tá? É um fundo que cobra taxas altas, sim, olha só, taxa de administração 1,15%, mais 10% do que exceder o CDI. Aliás, 10% acima do CDI, tá? Não é nem do que exceder, é acima mesmo do CDI. Então, são taxas altas, sim, mas o fundo paga bem. Então, se ele está cobrando bastante, mas está entregando bastante, beleza. Só que o problema é o seguinte, como eu falei para vocês, é um fundo arriscado, né? Hoje ele tem 31 ativos na carteira. A gente vai ver o peso desses ativos em relação ao patrimônio. Se algum desses ativos der problema, um ou mais, né? O que vai acontecer? O fundo ainda vai continuar cobrando taxas altas, só que ele não vai gerar um resultado suficiente para poder justificar essas taxas. Então, o que a gente vai ver acontecendo caso tenha algum problema? A gente vai ver a cotação despencando, tá? Então, isso é o risco que eu falei para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, até o momento tá tudo legal, não temos muito o que falar sobre isso, é só um alerta. Bom, 100% dos ativos indexados ao CDI, né? Claro, né? O fundo cobra aí 10% acima do CDI, então é natural que ele tenha os ativos indexados ao CDI, tá? Com a taxa Selic caindo, o que a gente espera? Que o rendimento do RZAG11 também tenha uma leve queda, né? Não acredito que a Selic vai cair tanto, mas vai cair sim, né? Como a gente está vendo aí na última reunião do Copom, ela deve continuar caindo. Aqui, pessoal, de maneira geral, tá falando do panorama aí do agronegócio, né? A soja, o milho, o algodão e tudo mais. Eu não vou ficar me atentando muito a isso, né? Porque a gente já entra num caso muito específico aqui, tá? Mas se você quiser dar uma olhada geral aí no relatório para você poder entender melhor sobre a questão do agronegócio. Base de cotistas do fundo aí nos últimos 12 meses deu um salto muito bom, né? A gente pode ver aí dobrou, mais que dobrou um pouco, né? Então saiu aí de 33 mil para 79 mil, praticamente a base de cotistas do fundo. Demonstração de resultado do fundo. Olha só, no mês de setembro a gente pode ver que teve uma pequena queda aqui na receita, tá? A despesa praticamente continua igual, né? Afinal, o fundo cobra as mesmas taxas aí todos os meses, tá? De qualquer forma, a gente pode ver que o fundo vem mantendo uma distribuição legal. E é o que eu falo para vocês, né? Muita gente fala assim, caiu de 14 para 13 para 12 centavos. Sim, caiu, beleza, né? A gente queria que tivesse continuado, mas 1,2%, 1,1% é um rendimento bom, tá, pessoal? Não é um rendimento ruim. Então, isso que você tem que entender. Agora, caiu abaixo disso, aí a gente já começa a repensar, né? Mas até o momento aí, 12 centavos, 11 centavos, está tudo dentro da normalidade, beleza? Histórico de rentabilidade do fundo. Olha só, a alocação, a gente pode ver aí que é 100% pelo CDI, né? 3,3% aí de spread do CDI mais anualizado. Então, segue tudo normal, tudo dentro da normalidade. Em relação aí ao fundo, cotas, né? Faz tempo que o fundo não faz uma emissão. Então, é isso, né? Não tem muito o que a gente falar. 100% alocado no CDI, 12% tem, em relação à garantia, né, do portfólio do fundo, 12% tem alienação fiduciária de grãos mais aval e
88% é fiduciária de terras mais aval. Então é interessante, né? Porque a maior parte é terras, é mais seguro. Garantia, também mesma coisa, né? 12% e 88%, não sei por que o fundo dividiu. Em relação à cultura, metade é soja, tá? Metade é soja. Então o fundo está apostando bastante. E eu acho que o fundo está certo. Soja aqui no Brasil a gente consegue ver que tem uma relevância muito boa. A gente também tem aí 15% milho, a gente tem 9% algodão, 12% semente de soja, 4% pastagem, e aí tem um percentual menor aí de outros, né, 10%. Estratégia do fundo é investimento de longo prazo, tá? 88%. Aí tem também aí um percentual pequeno, que é 3% para custeio da safra, né? A gente sabe que safra aí, quem trabalha aí no meio do agronegócio sabe que tem um custeio, né, pessoal? Tem toda uma preparação para você poder colher o resultado no final das contas. Então precisa de 3%, né, que o fundo deixou aqui para custeio e 10% de caixa. Eu acho que esse caixa do fundo aqui está bem alto, né? Inclusive, eu espero que o fundo diminua esse percentual de caixa, não tem necessidade de 10% que o fundo tem na carteira, que o fundo tem no portfólio, desculpa. Região do fundo, né? Região mais central aqui, isso aqui, pessoal, né? É porque é onde dá certo de plantar, tá? Então isso aqui não tem muito que a gente discutir. Se fosse outro segmento de fundo, se fosse lajes corporativas, se fosse logística, a gente até poderia questionar. Mas se o fundo, né, tem aqui, ó, Bahia, Minas Gerais, na região centro-oeste aqui, no Nordeste aqui também, é porque é onde dá certo. Então não tem o que a gente discutir, tá? Perspectivas do fundo. A gestão mantém a perspectiva de que a tendência de redução das taxas de juros perdurará até pelo menos o final de 2023. Como eu falei para vocês, acredito que sim, né? Neste contexto, percebemos que a estratégia de compromissada reversa continua a ser atrativa para o fundo. No mês de setembro, registramos ingressos significativos provenientes das parcelas de principal das operações do CRA CAPES e do CRA CAPES 2, totalizando um montante aí de 47 milhões aproximadamente. Visando a manutenção da alocação atual do fundo, a gestão optou por adquirir 50 milhões em CRAs emitidos pela Unigel Sementes, tá? Então, reciclagem aí de patrimônio normal, né? O fundo já está falando aqui que ele espera mesmo essa queda na taxa de Selic, isso daí é normal, tá? Eu não vi aqui, achei aqui agora, pessoal, os CRAs que ele tem na carteira, tá? Então, o que a gente pode reparar aqui nesses CRAs é que é do mesmo emissor, né? Eu não sei se aqui é Ecosecuritizadora, mas é do mesmo emissor, a Virgo, né? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, quando a gente vai olhar um fundo novo, como esse aqui, se você nunca investiu, sempre olha a concentração de cada ativo, de cada CRA, de cada CRI que seja, em relação ao patrimônio. Olha esse aqui, por exemplo, ó, tem 7,4% do patrimônio líquido. Esse aqui tem 5%. Vamos ver, ó, esse aqui tem 8%, 8,38%. Então, tem alguns CRAs que pesam muito na carteira do fundo, né? Que pesam muito em relação ao patrimônio. Quase 10%. Então, se um desse aqui dá problema, é 1/10 do fundo que está dando problema. É por isso que eu falei em relação ao risco, né? É por isso que eu espero que o fundo ele faça novas emissões e ele aloque esse caixa aqui, que está na casa aí dos 10%, em outros CRAs, tá? Por quê? Para diminuir o risco do fundo, tá? Mas, de maneira geral, é isso sobre o RZAG11. É um fundo muito interessante, é um fundo mais arriscado sim, mas que paga bastante. Então, você tem que colocar na balança aí para ver o que compensa, né? Risco e retorno. Se você gostou, não se esquece mais uma vez de deixar um comentário, curtir e se inscrever aqui no nosso canal. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.